Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call de dia 13 de janeiro de 2022, sexta-feira 13. E comigo aqui do lado, Felipe Nogueira, assessor aqui da Liberta. Bem-vindo novamente. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Bom, vamos já começar falando aí de pauta econômica nos Estados Unidos. Duas coisas estão no radar dos investidores. Primeiro que a gente teve dado do CPI aí, CPI sendo divulgado no dia de ontem, como a gente vinha anunciando durante a semana, mostrando uma desaceleração da inflação na economia americana, o que vai também, muito provavelmente, mostrar que na próxima reunião do Fed, o pessoal, os Fed Boys vão aumentar o juro por lá em apenas 0,25, também diminuindo o ritmo, né, de aperto monetário do país. Era justamente a grande dúvida aí da semana quando a gente falava de economia americana. E também, já puxando, a gente tem hoje a nova temporada de resultados começando por lá, 4 tri começando, com, né, como é de costume aí, de praxe, grandes bancos mostrando os seus resultados, os seus balanços. Deixa eu só pegar aqui também o fechamento de ontem, já passo a palavra aqui para o Felipe, se ele quiser complementar em alguma coisa. S&P 500 fechou com alta de 0,64%, Nasdaq fechou com alta também de 0,64% e Dow Jones fechou com alta de 0,34%, todos repercutindo o bom dado em linha com o esperado do CPI na manhã de ontem. É. O CPI, no caso, ele teve uma queda ali de 0,1% em relação a novembro, tá? E 6,5% em relação ao ano anterior. É, apesar dos dados ali estarem arrefecendo, né, mostrando que a inflação está cedendo um pouco, várias preocupações ainda pairam ali o mercado. Dentre elas, o petróleo, a elevação do petróleo por causa de uma maior demanda da China, e depois a gente vai entrar especificamente ali em Ásia, Uhum. commodities, enfim, mas isso daí gerando uma pressão inflacionária, tá? É, e também a gente não tira aquele estado recessivo em função de, uma vez que a gente tem juros altos, e a mesma coisa reflete no Brasil, inclusive depois também a gente vai falar um pouquinho de Brasil, e o pessoal começa a projetar também juros mais altos aqui no Brasil. Quando a gente tem esse cenário de juros altos, e a gente vem falando em vários encontros, né? O pessoal sai de tudo que é mais especulativo para buscar ativos com maior risco. Então aumenta esse apetite ao risco. Né? Não, sai de tudo que é mais especulativo e foge do que tem mais risco. Então o pessoal vai para renda Exato. fixa, porque você tem uma rentabilidade melhor. E aí você vai sair, por exemplo, de empresas de tecnologia, que a gente entra não pelas demonstrações contábeis presentes, mas pelas projeções de crescimento futuro, sai de criptomoedas, né? Ao ter um sinal de que a inflação está cedendo, né, por mais que a gente tenha menos pedidos de seguro-desemprego, os salários estão vindo com uma média de remuneração abaixo, está gerando menos pressão inflacionária, os produtos estão cedendo, isso daí já deixa um cenário mais positivo para a gente ter um aumento ali 0,25% pelo Fed, pelo Federal Reserve. Uhum. Mas no cenário ainda que a gente ainda tem que destrinchar, para além desse fevereiro, em que a gente deve ter esse aumento de 0,25, é o quanto que a volta da China para o segundo semestre de 2023, a volta da economia chinesa, com esse maior consumo pelo petróleo Brent, a gente destacou também nessa semana aí que eles estavam comprando mais, o quanto que esse petróleo então vai interferir e retardar no arrefecimento dessas taxas de inflação. Isso a gente tem que acompanhar. Perfeito, Felipe. Bom, a Europa vai subindo nessa manhã, justamente à espera, então, dessa divulgação, né, dessa nova temporada aí de resultados dos Estados Unidos, e devido a bons indicadores econômicos que saíram por lá, quer falar alguns números? A gente teve a produção industrial, ela cresceu 1%, tá, em novembro, sendo que o crescimento projetado para o período era de 0,5% na zona do euro. Tá? Na Alemanha, o PIB cresceu 1,9% em 2022. Né? Na França, a inflação ela recuou 0,1% em novembro. Quer dizer, a gente tem sinais de que as medidas adotadas pelo Banco Central Europeu também estão surtindo efeitos. A gente teve a Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, ela disse que a gente também teria essa
política contracionista de aumento de taxa de juros, tirando dinheiro de circulação, desestimulando investimento na indústria, desestimulando a geração de emprego, mas o que eles já vêm fazendo, em princípio, vem surtindo efeito e a gente vê que o PIB está subindo e a inflação começou a ceder. Então, são pontos positivos. Não que a gente fuja de novo daquele estado recessivo de 2023, né? E achei engraçado, até teve um comentário ontem, alguém perguntando, meio que deu uma risadinha assim, é uma oportunidade e tal. Depende das suas necessidades, do seu momento de vida, né? Tem uma coisa bem legal ali em economia, que é a curva de Modigliani, né? Em que momento a gente se encontra, se os seus investimentos são de longo prazo, se você tem apetite a risco ou não. Eu Então, jurava que tu ia falar. Uma coisa muito legal em economia que se chama depende. depende também, depende, né? Economia é a única ciência que você consegue lá ter um prêmio Nobel que fala A e tem um outro que ganha prêmio Nobel também falando uma coisa diametralmente oposta. E depende é a palavra que a gente mais ouve na É. faculdade. Bom, tu tinha puxado um pouco já também em China, vamos falar do fechamento de Ásia. Japão fechou com queda de 1,25%, China fechou com alta de 1,19% e Hong Kong fechou com alta de 1,04%. Especificamente no Japão, a gente está com o pessoal especulando de que o Japão, que viveu durante muito tempo com uma política de juros negativos, a gente começa a ver o que seria o DI futuro deles, né? Trabalhando acima, inclusive, de 1%. Né? Então, aí o pessoal projetando que para controle da inflação por lá, eles teriam que aumentar futuramente essa taxa, então eles estariam mudando meio que radicalmente a política que eles vinham tratando até então de política monetária. E com isso, o pessoal projeta, então vai para a renda fixa, para tudo que é mais seguro, e sai um pouquinho de tudo que é mais especulativo, e a gente vê esse recuo na bolsa japonesa, né? O índice Nikkei. Entrando agora em Brasil, antes da gente começar aqui, inclusive, eu dei uma parada no Felipe e disse assim: olha, seguinte, amanhã, e já fica a dica aí pra quem não sabe, a gente tem Morning Call de sábado, onde a gente fala de tudo que aconteceu na semana e acaba aprofundando um pouquinho mais os principais assuntos da semana. Obviamente, a gente vai fazer isso com Americanas, então não vamos comentar hoje, Não vou sobre falar nada. Americanas, a gente falou aí ontem, né, sobre o rombo de 20 bi, a empresa vale 10 bi, um pouco do que isso poderia significar aí para o mercado. Porém, hoje não vamos falar nada, vamos deixar nossas análises para amanhã e eu prometo para vocês que vai ficar muito bacana. Tá. Eu só tomaria Tá cuidado bom. com as posições, assim, para os meus clientes ali que receberam a parte escrita. Tem alguns fundos imobiliários, né, que possivelmente são impactados com isso. Tem a CVM abrindo investigação. Tem alguns pontos, Então, cuidado, não opere. ontem, Ibov fechou em queda de 0,59%, muito em função, né, dessa queda brusca aí da Americanas, caindo quase 80%, o papel ficou valendo 2,79? 2,80 e pouco, acho. 2... Aqui, deixa eu ver. Cadê a Ah, colinha? Americanas, 2,72. Queda de 77,33%. Perfeito. A gente comenta mais amanhã, mas também puxando agora, assunto importante aí do dia, pode acabar refletindo aí nas bolsas, na bolsa hoje, né? Aqui no nosso doméstico, a gente teve o Haddad sinalizando aí novas medidas econômicas do governo, assim como a gente vinha avisando que ele poderia fazer no dia de ontem, né? Foi o que aconteceu. De certa forma, e aí me corrige se tu. Me corrige não, mas me fala também tua opinião, Felipe. Eu vejo que os economistas aí ficaram bem divididos entre foram boas medidas, porém até que ponto ele vai conseguir implantar o que ele disse que ia tentar implantar. E puxando também, ontem o Felipe tinha comentado, né, que possivelmente a gente não teria um aumento do salário mínimo, aí foi justamente um dos pontos que ele tocou, dizendo que provavelmente a gente não vai ter esse aumento. Pois é, assim, a gente. Eu queria ter o otimismo dos estrangeiros, né, que olham para a gente como um pequeno país de commodities. Ontem eu tive até uma situação engraçada. Eu e o Matheus Gonzalez, a gente estava recebendo um cliente da África do Sul que quer investir no Brasil.
É um movimento bem contrário. E se olha para os estrangeiros, eles estão Cara, comprados em 148 mil contratos do mini índice e eles diminuíram mais a mão vendida no mini dólar para 4.679. Então, cuidado quem está vendido shorteado em dólar, né? E talvez possa ser um momento interessante para a gente internacionalizar. O que a gente vê também ali dentro do fluxo cambial de estrangeiros é que na semana ali do dia 4/1 chegaram a tirar 12 bi, tá, de dólares do Brasil. E nessa quarta-feira, entre a quarta-feira semana passada e agora dia 11, tiraram 977 milhões de dólares do Brasil, né? Isso daí mostra que eles estão bem comprados em mini índice, eles estão comprados em ações exportadoras de commodities, eles não entram em small caps e tal. Para sábado, acho legal a gente falar um pouquinho dos setores que se beneficiam com isso, com a eventual subida, inclusive de Selic, né? Por exemplo, spreads bancários, né? Que acaba favorecendo bancos, prejudica varejo. uhum. É, mas eles estão comprados em Brasil e em princípio, assim, esse movimento vai para cima. Em relação à fala do Haddad, é muito complicado, assim, acho que foram 2 semanas bem intensas que a gente teve com muita notícia, né? Teve movimentação em Brasília, teve uma lista de ministros, assim, não vou ficar brigando, assim, mas questionável por históricos de alguns, né? Tem gente ali condenado por corrupção, né? Bem complicado, né? Pessoal devendo ao fisco. Então, assim, qualquer fala no sentido de que a gente vai entregar isso. E aí ele falou que ele trabalharia para diminuir o déficit primário, né, de 2,1% do PIB, vai cair ali para algo entre 0,5% a 1% do PIB. Só que ele estimando um aumento de receita em função de exportações, provavelmente, ou de melhora da atividade industrial do Brasil. Eu fico um pouco na dúvida. A gente falou essa semana, por exemplo, que Guar3, né, Guararapes, ali, a Riachuelo, fechou uma fábrica e demitiu 2.000 pessoas. Eu falo com os empresários, com clientes que são de empresas, assim, eles revendo o quadro de empregados. A gente viu que alguns papéis caíram por uma projeção ali de PL, o lucro, no caso, né, a relação de PL, projetando um lucro menor. Então, para você manter aquele payout, o preço também cai. Não é torcer contra, mas assim, eu acho que eu até coloquei uma reportagem de CNN para o pessoal ali na parte escrita, em que tem vários economistas consultados, e acho que é bem o que tu falou, o pessoal está mais na dúvida. Tem muita retórica, tem muita promessa e tal, né? Ainda está meio que um clima eleitoral de promessas de números, Tá né? complicado. Números não confiáveis, não tem base nenhuma. É. E volto a frisar, dia 18. Minha opinião é que é muito cedo ainda pra gente afirmar qualquer coisa. Não. E outra coisa que eu falo sempre, pessoal, primeiro, diversificação, boa gestão de risco, né? Outra coisa, não importa o que eu acho, importa o que o mercado vai fazer, né? Por isso que eu gosto tanto de acompanhar os estrangeiros, porque os estrangeiros que dão fluxo. E se eu subir alguns papéis ligados a commodities, eu vou subir, provavelmente até a véspera do carnaval, chegando lá, pode ter um squeeze de vendidos, eu não vou abrir venda ali, né? Se eles continuarem comprados, né? Eu provavelmente vou passar o carnaval bem pianinho ali e vou seguir o movimento. Se tiver uma queda abrupta, conduz o stop. Cadê os teus stops da média de 9, por exemplo, que o Busy fala ali no diário? Né? Então, eu acho que é mais uma questão de risco. Aproveita nesse momento do dólar. Pô, se eu vejo que eles estão diminuindo a mão vendida no dólar, que saiu o dólar no Brasil, que o dólar está mais escasso, olha para a conta internacional, olha os bonds, né? A taxa americana está bem elevada, né? De repente pega um pré-fixado curto, pega um pós-fixado curto, tem ETFs, né? de renda fixa nesse sentido. Então acho que é legal falar com o assessor, entender o teu perfil de risco, fala com a gente aqui da Liberta e, e acho que é mais ou menos essa a estratégia, assim, tem que entender qual é a necessidade da pessoa, que estratégia ela está disposta, mas existem várias possibilidades ali para a gente proteger o patrimônio e Perfeito. oportunidades até. Juros futuros abriram em alta nessa manhã e o Ibovespa futuro vai caindo aí até o momento em torno aí de 0,
0,2%. É isso. Fica então um convite para vocês assistirem. Tem um nosso Morning Call especial. Amanhã a gente vai trazer aí um analista técnico da ALS para ter um pouco essa visão aí mais técnica, né? Que o Felipe, às vezes, a gente não acaba não batendo tanto. E mais um assessor aqui, nosso colega aí do Felipe, o Gregory Fronza. A gente vai bater um papo muito legal e aprofundar um pouco mais alguns dos principais assuntos da semana. Então não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever no canal, obviamente, e ativar as notificações ali no sininho para você ser avisado quando postarmos o vídeo amanhã. É isso, Felipe. É isso. Muito Obrigado, obrigada. Thay. Obrigado, pessoal de casa. Valeu. Boa Tchau, tchau. sexta-feira 13. Boa sexta-feira 13. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.